tentar conversar com, na verdade eu queria, né? Só queria, mas não vai rolar, poder conversar com todas as falas. Eu acho que todas as falas são maravilhosas e talvez pela primeira vez eu tenha estado em um evento acadêmico em que o seminário foi de fato um seminário, um lugar de semente, um lugar de encontro, um lugar de troca, né? Que extrapola esse lugar institucional que é o da mesa, né? E isso me deixa muito feliz. Por mim, eu estaria sentado aqui nesse círculozinho, como a minha comunidade costuma fazer, na circularidade, mas a gente entende também essa necessidade simbólica, inclusive, de colocar esses sujeitos invisibilizados nesse espaço de visibilidade, né? Então, de antemão, agradecer imensamente pelas falas de todos que me levaram para muitos campos. Assim. Eu teria várias considerações para fazer, como, por exemplo, na fala da Marli, uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu a ouvia, né? Inclusive pensando nessa atualização do colonialismo, né? Esse neocolonialismo, é que a gente não pode perder de vista que a ideia de Estado de Direito é uma ideia burguesa e, portanto, fruto da colonialidade, fruto do mundo colonial, né? Então, a gente precisa sim lutar por todas as nossas condições de existência atual. A gente não pode rasgar a nossa história, né, que foi construída muita luta, né, inclusive a nossa Constituição, mas a gente não pode apenas se manter aí, né? A gente precisa, inclusive, ter um olhar crítico até para essas instituições que nós temos instituídas, porque são essas instituições que mantêm todo dia a invasão policial nas periferias, que mantêm todos os dias os terreiros sendo queimados por determinadas doutrinas ou práticas econômicas, que mantém todos os dias, né, a invisibilidade da falta de saneamento básico de saúde pública nos territórios periféricos, assentados, indígenas, quilombolas. Essa estrutura. Então, a gente precisa sim defender a nossa história, mas a gente precisa também ter um olhar crítico diante essa realidade, né? Para dizer assim, como toda mãe faz, né? Cala sua boca, só quem pode falar mal do meu filho sou eu, né? A gente pode falar mal do Brasil, eles não, né? Então, vamos fazer o que é nosso por direito, inclusive lutar pela garantia dessa soberania, né? Que Marli traz e nos atualiza, que agora, sobre o julgamento de uma tentativa de golpe, inclusive retornar à nossa história e fazer aquilo que não conseguiram fazer em relação à ditadura militar com a anistia. Então, não garantir, né, que a história se repita, porque o europeu, né, Marx já dizia, com algum cunho de verdade, que a história se repete, a primeira vez como tragédia, a segunda como farsa, né? E que a gente não seja essa farsa, né? Uma outra coisa que me chama a atenção, enfim, fiquei muito empolgado em conhecer a ocupação, fiquei me perguntando de fato por que vocês não estiveram aqui para a gente ouvir mais sobre vocês, porque eu fiquei me perguntando inclusive se existe uma conexão entre essas ocupações e o MST e o MTST, né? Que da onde vem, da onde nasce essa movimentação, se é uma movimentação autônoma que também torna ainda mais rico o processo dado, né, a construção. Mas assim, que bom que existe essa movimentação por aqui, né? É uma movimentação que ela de algum modo acontece em todas as grandes cidades. Que bom que ela acontece aqui, que lindo que ela ganha voz na voz de mulheres, assim, um corpo de mulheres. Para mostrar que, inclusive, território, cuidado, saúde, bem-estar é uma pauta feminina, né? E é feminina não porque as mulheres produzem, mas porque são demandas matriarcais, né? Onde o poder emana de quem cria, de quem tem o poder não só biológico, mas social, psíquico,
psicossocial de criar, né? E aí eu, enfim, estou colocando o feminino aqui enquanto uma categoria de análise, não enquanto uma condição biotípica de sujeito, certo? Samuel, que massa ouvir, acho que não está mais aqui, mas que massa ouvir uma pessoa trans, está aqui? Samuel ainda está. Que massa ouvir uma pessoa trans se colocar nesse lugar de se sentir pertencente a esse ambiente acadêmico, sabe? Porque durante toda a minha graduação eu fiz parte da construção de um coletivo chamado Coletivo Transpassando. Hoje em dia eu não tenho mais vínculo com ele, mas a gente construiu esse coletivo surge da ocupação direta, uma ação direta dentro da direção de centro da Humanidades, lá do Centro de Humanidades da UES, porque o diretor era autoritário, porque o diretor era assediador, né, violento, era excludente, e a gente disse, a gente vai ocupar a direção de centro para garantir, inclusive, que as profissionais que ocupam esse espaço possam poder continuar trabalhando, porque nem isso se conseguia mais, porque nem saúde mental para isso se tinha mais. A gente ocupa, e o resultado disso é que aquela imagem cristalizada que a gente tinha no diretor começou a ser entendida que era, na verdade, disseminada pela comunidade acadêmica como um todo. Era a comunidade acadêmica que era higienista, que era LGBTfóbica, que era racista. Então a gente entendeu que se estão achando ruim que existe gay, sapatão, travesti ocupando esse espaço para garantir a rotina dele, pois agora a gente vai construir um programa que a gente vai construir uma ocupação para se mostrar com quantos travestis se fazem na universidade. E aí surge o Transpassando, né? E para entender isso, que a gente está sempre ocupando os espaços e violentamente não quer dizer agressivamente, violentamente quer dizer uma negação radical daquilo que está posto, da positividade que está posta, que é por si já de início violenta, como já dizia o Franz Fanon, né? Então é violentamente que a gente olha e ressignifica esse espaço como um espaço de pertencimento, porque é violentamente que a gente responde a essa lógica excludente, ou seja, é como negação radical que a gente se coloca diante dessa lógica excludente, né? Guilherme, eu volto para ti já, que aí é uma conversa de manos, né? Nesse sentido de que é muito bom também ver a presença de filósofos, de professores de filosofia ocupando espaços políticos, né? Institucionalmente políticos. Mas, Ana Paula, essa fala sua, muito necessária, né? De se entender como um corpo político e de chamar para o reconhecimento da comunidade e da ancestralidade da comunidade. Nessa fala, você levanta uma pergunta que ela é central, assim, inclusive para o movimento de retomada indígena, que é de onde vem a nossa força. Porque, assim como a comunidade LGBT, ninguém escolhe nascer de uma forma que você vai ter que lutar e correr o risco de morrer a qualquer momento só porque você vive o amor, né? Da sua forma. Então, ninguém escolhe fazer uma retomada indígena. Não é uma escolha, é um chamado. E é um chamado que tem a ver com o reconhecimento de si e dos seus. É de saber de onde a gente parte, né? E como a história ela foi intencionalmente apagada, né, a gente muitas vezes precisa ler a marca do lápis que ficou, né, ou ler por baixo do borrão, né, por baixo daquele negócio lá, né, que a gente passa quebrando, eu esqueci o nome. Corretivo, obrigado. Por baixo do corretivo, porque a gente não tem dado essa referência. E uma coisa que me chama, que eu sempre coloco quando a gente está falando da retomada, do reconhecimento dessa ancestralidade, quando a gente se pergunta de onde vem, a gente tem a resposta na ponta da língua? A gente sabe dizer qual é o lugar? Porque a gente tem sempre aquela... não, mas
pelo tom de pele, pela cor do olho, pelo formato do cabelo, fulano é branco. Mas fulano mora na periferia. Os pais de fulano moram na periferia. A avó de fulano veio da periferia, ou veio das margens ali das praias, ou veio do sertão. Quando vai ver, a bisavó já nem conhece mais a história, porque não há memória documentada sobre isso. E as memórias que eram guardadas tiveram que ser apagadas. Não conhecer a própria história já é uma evidência de suspeita de que talvez você não seja tão branco como a colonialidade quer que você acredite. Porque quem é branco sabe de onde veio, sabe até o número da caravela em que o vô veio, aportou, sabe o território que colonizou, sabe a herança que ficou. Se você não tem herança, se você não tem território, se você não tem memória de uma ancestralidade europeia, você pode até ter essa ancestralidade, mas talvez ela tenha sido fruto de estupro, de violência. E aí, que história política, que narrativa você vai querer levantar sobre a sua existência, sobre a sua trajetória? Né? Vai ser a de que, não, eu sou europeu, eu sou holandês, eu sou fruto de um estupro, mas eu sou polaco, meus olhos verdes são da Holanda. Ou daquela mulher que foi estuprada no processo. Daqueles conhecimentos que ficaram passando de mão em mão, ou de boca em boca, sendo mantido e ressignificado. E aí, uma fala que eu termino aqui, né, dialogando inclusive com o professor Lúcio e com o João Paulo, é sobre essa presença da tradição dentro das formas regimentadas da colonialidade, né? E de como a gente construiu a nossa civilização agora. É isso que a gente supostamente chama de civilização, que de civilizado não tem absolutamente nada, dados, né? A lógica da necropolítica que o Mbembe fala que é esse deixar viver e fazer morrer, né? Há um projeto de morte para alguns corpos, né? E dentro dessa discussão, quando a gente volta ao conhecimento que a gente chama de ocidental, né, tem um pensador latino chamado Henrique Dussel, ou Henrique Dussel, que é, se eu não me engano, argentino, que ele faz parte de um bloco de pensadores que ficaram conhecidos como filosofia da libertação, que está intimamente atrelado à teologia da libertação. Teologia da libertação é a base teórica que se desdobra a partir da experiência prática do que na América Latina a gente passou a chamar de comunidades eclesiais de base. Nós, que estamos em retomada, eu, meu irmão, minha família, somos frutos da comunidade eclesial de base que sai do sertão do Ceará, do sertão central de Alcara, e vai para a periferia não porque quisesse, mas porque faltou dessa colonização as condições adequadas para a gente seguir ocupando o território do sertão central, e a gente foi buscar melhorias de vida, dadas as condições escassas que a própria colonização criou naquele território. A gente migrou, mas a gente está na retomada inclusive pelo território do sertão. Ser sertanejo, ser caboclo, né, são identidades, ser pardo, são identidades que são forjadas para apagar as identidades originárias que constituem o território, né, de Abiaiala ou de Siriará, né, que é esse lugar que a gente chama hoje de Ceará. E falar dessa espiritualidade, né, falar das sedes, falar dessa movimentação, o Henrique Dussel tem um conceito que é o de transmodernidade. A transmodernidade ele usa para dizer, inclusive, que a forma como os conhecimentos foram apropriados pela modernidade são formas utilitárias. E existem muitos conhecimentos que eles não estão dados historicamente nascendo na modernidade. Eles são apropriados, eles são tomados de um momento anterior. E o Henrique Dussel é um dos que volta para falar com a filosofia grega antiga, por exemplo, para dizer ali está a
a ancestralidade, o pensamento ancestral de um povo, que quando volta na modernidade é ressignificado de forma utilitária, mas existiam inclusive ritos da filosofia grega. O Pitágoras, aquele que a gente estuda na matemática hoje para calcular um teorema de uma fórmula de um quadrado ou qualquer coisa, tinha uma prática de todo dia levantar com o pé direito, tocando no chão. O Pitágoras pensa a experiência da música porque a música é aquela experiência espiritual que a filosofia, enquanto narrativa, não dá conta. E existem muitos ritos lá na Grécia Antiga, e a gente também tem ritos aqui, que foram sobrevivendo também nessa negociação com o processo colonial. As comunidades eclesiais de base, por exemplo, e precisamente a nossa comunidade, lá na periferia de Fortaleza, Messejana, tem como padroeira a Santíssima Trindade. E eu passei a vida toda tendo essa certeza de que a nossa fé era una e trina ao mesmo tempo. E no movimento de retomada, o que eu descubro é que a nação cariri, a qual nós pertencemos, também tinha uma experiência trina, de divindade trina. Existia uma entidade criadora, uma entidade guerreira e uma entidade espiritual, curandeira, que conectava as outras duas. E aí, isso muito antes dos colonizadores chegarem. Muito antes da gente pensar essa experiência que a gente tem hoje. Então, por que a gente tem o Sertão Central, não só do Ceará, mas de boa parte do Nordeste, pautado numa religiosidade tão forte? Por que essa religiosidade aceitou tão facilmente, entre muitas aspas, porque não foi tão facilmente, mas porque foi tão fácil ressignificar as crenças nesse processo? Porque talvez essas crenças não estejam tão distantes das nossas origens. A gente só precisa voltar e conhecer as nossas origens. Agora, para encerrar, tentando ser rápido, sem ser, mas só na verdade para chamar para uma conversa, Guilherme, muito bom te ouvir, muito bom saber que você está ocupando esses espaços, como eu disse, e muito obrigado pelas questões. Espero que a gente possa sentar em outros espaços e conversar novamente sobre elas. Mas quando o Foucault é uma referência importante para entender, né? Mas o Foucault, inclusive, diz muito que ele não faz parte desse grupo dos pós-estruturalistas, né? Na filosofia. E, aliás, o Ebembe, né, diz isso. E ele coloca, quem coloca como Foucaultiano não entendeu sobre o que eu estou querendo falar. E o Foucault, o Ebembe, ele vem de uma trajetória também que é de comunidade